você traz informações muito relevantes sobre dois casos que não estão ligados diretamente ao PCB, além de outros, mas dois muito especialmente, que é a queda do Rubens Paiva e o desaparecimento dele, e o Lamarca também, que não estavam no PCB, mas que são, de certa forma, vítimas do mesmo sistema de infiltração. O que você traz de novo sobre o caso Rubens Paiva? Então, no caso do... Como é que eu chego nisso? Que eu acho que é importante saber um pouco esse caminho. O mesmo agente que no final dos anos 70 vai passar a controlar o Melo, né, na volta dele após a anistia, ele começou a trabalhar nessa área dos serviços secretos militares em 1967. Ele foi treinado em Fort Gully, no Panamá, chamada Escola das Américas, junto com o então coronel José Paulo Bonnier, se não me engano, José Paulo, Bonnier, que depois virou Brigadeiro Bonnier, fundador do Centro de Informações da Aeronáutica, Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, o CISA, né? Esse agente, o Antônio Pinto, trabalha no CISA de 67 a 1995. Antes do PCB, o CISA foi atrás, particularmente, de uma organização que era o MR8, em função de uma questão, de uma particularidade, né? Por que aeronáutica? Né? Por causa dos sequestros de aviões. Na época, militantes de esquerda sequestraram alguns aviões comerciais no Brasil e os direcionaram para Cuba, né? E como isso era avião, tinha a ver com aeroporto, etc., natural que o Centro de Informações da Aeronáutica se envolvesse nessas investigações. O CISA passa, então, a ter uma certa predileção pelo MR8, vamos dizer assim, né? E assim eles chegam primeiro a caçada, participam da caçada ao Carlos Lamarca, e posteriormente a operação que leva à prisão do ex-deputado Rubens Paiva. Por quê? O CISA mantinha um contato estreito, você imagina, aeroporto, em seguida exterior, países no exterior. Quem fazia notadamente vamos dizer assim, mantinha uma vigilância sobre exilados, e trazia muitas informações do exterior, era um serviço que não sobreviveu ao regime militar, que era o Serviço de Informações do Ministério das Relações Exteriores, que durante muito tempo foi confundido, a sua sigla foi confundida com a sigla CIE do Exército, que era o CIEX, né, o Centro de Informações das Relações Exteriores. Né? O Agildo Celes Moura, que era um diplomata, foi um dos principais organizadores desse serviço e mantinha contato constante com o serviço da aeronáutica. Por meio do grupo do Celes Moura, chegou a informação do Chile, né, que estavam embarcando de Santiago para cá pessoas com mensagens para integrantes do MR8 aqui no Brasil. Né? Essas pessoas eram familiares do Viveiro de Castro, do Gaiola, né, isso, né, Viveiro de Castro, que era um militante da MR8 que estava exilado em Santiago, e queriam desembarcar no Galeão. Logo que o avião pousa, é o CISA que faz a prisão dessas duas mulheres, inclusive a mãe dele, né? E passa então a interrogá-las e encontram com elas em revista uma mensagem dirigida ao Rubens Paiva. Né? Isso é um fato conhecido. A diferença é essa certeza de que essa informação veio de fato de um informante que o Centro de Informações de Relações Exteriores mantinha em Santiago, e passa essa informação. Então, de fato, há uma confirmação de militares que eu obtive, né, militares da aeronáutica, de como essa informação chegou até o CISA. E de que eles vão até a aeronáutica, que vai até a casa do Rubens Paiva e faz a prisão do Rubens Paiva. E leva ele primeiro para a aeronáutica, né, para uma detenção na aeronáutica, antes de entregá-lo para o Exército. E a questão era simples, assim, bom, depois que a gente apurou o que tinha que apurar, a gente entregava para o DOI, né?
E lá foi dada sequência ao caso Rubens Paiva, né, que hoje todo mundo conhece, é um trabalho fantástico feito pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, né, onde os aspectos do que se passou dentro do DOI foram muito bem esclarecidos, né, pelo trabalho efetuado naquela época pela Comissão Estadual da Verdade, e eu acredito que eu acrescento informações sobre a relação do Rubens Paiva com o MR8, de certa forma, né, por meio de entrevistas que eu fiz com integrantes do MR8, né, havia uma relação um pouco mais importante, não era uma coisa assim tão distante como se pensava, né, porque as pessoas que se opunham à ditadura militar, não é que assim, olha, eu sou do ARN, então não posso mais conversar com ninguém fora da minha organização. As pessoas mantinham contatos umas com as outras, inclusive com gente que fazia oposição legal, né? As pessoas conversavam. Inclusive tem reaproximações, né? Durante Sim, o auge da repressão. O sim, Marighella, por exemplo, vai se reaproximar do Saqueta, sim, estavam rompidos desde os anos 30, dos anos né? Quando o 30, Saqueta é exatamente. acusado de trotskismo. Perfeito, perfeito. Ou seja, não existia uma coisa assim, cada grupo de oposição ao regime era inimigo do outro, não se conversava, nada disso. As pessoas conversavam, se falavam, tinham informações, às vezes ajudavam, né? Eu acho que foi a filha do Bocaiúva Cunha, por exemplo, que eu não me lembro agora, mas acho que foi o PCB que colocou ela fora do país. Ela era do MR8. Quando ela estava sendo perseguida pelos militares. As pessoas tentavam ajudar umas às outras, quem estava sendo procurado, quem estava sendo, de alguma forma, podia ser presa, etc. Tudo mais. Então, existia um pouco essa noção de solidariedade, vamos dizer assim, né? E acho que isso é importante dizer para as pessoas compreenderem um pouco isso, né? Às vezes a solidariedade podia ir até um pouco mais, né? Você buscar alguma informação, alguma coisa que a pessoa te pedia. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Lina Bobatti, por exemplo, com a VPR, por exemplo, né? Então você tinha vamos dizer assim, essas relações pessoais. Trânsitos, né? Esse Trânsitos entre organizações de esquerda. E isso aconteceu também com o Rubens Paiva. Então, assim, essas informações da aeronáutica, né, e dizendo como chega essa informação do Chile, que era uma coisa que se desconfiava, e agora eu imagino que é certo para mim, né? Ela vem de um informante no Chile, mantido pelo Centro de Informações e Relações Exteriores, é uma informação importante, e a reunião de tudo isso dá uma ideia dessa comunidade, da ação da interligação entre esses diversos órgãos e como essa comunidade se agia, né? Não só existia as concorrência entre os grupos, mas existia também interrelações entre eles, né? A aeronáutica e o exército, o exército, a aeronáutica e o Ministério das Relações Exteriores tinham uma relação muito forte, né, entre eles, né? Então, isso eu percebi em diversas operações, inclusive no caso do Melo, que começa como informante de um oficial do Exército, o Enio Pimentel da Silveira, que depois passa o informante para o amigo dele, que era o Antônio Pinto, que era do CISA, da Aeronáutica, né? Ou seja, como essa informação continua e migra, né, de um órgão para o outro, né? No caso do MR8, do Lamarca, né, o que ficou evidente foi a pessoa que é o primeiro informante, que o único, pelo menos até agora, informante mesmo, né, que se tem notícia dentro do MR8, e que é uma das pessoas que vai levar o Lamarca daqui de São Paulo para Iaiara, né, desculpa, do Rio de Janeiro, para Bahia, né? Eles são dois militantes do MR8, dois militantes, vamos dizer assim, dois apoios do MR8, que saem daqui de São Paulo, saem do Rio de Janeiro, desculpa, mais uma vez, eles vão numa Kombi, num Fusca, levar o Lamarca até a área rural que o MR8 estava mantendo, né, o seu trabalho rural ali no campo, na Bahia, e uma dessas pessoas que conduz ali o casal para lá, quer dizer, o Lamarca vai para a área rural, a Iara vai para Salvador, né? E
é preso pela aeronáutica e passa a acompanhar os agentes da aeronáutica, levar os agentes da aeronáutica em pontos de encontro, levá-los até lugares onde ele mantinha encontros com colegas, com pessoas do MR8, para que a aeronáutica tentasse localizar essas pessoas. Muitas vezes, e aí era uma falha de segurança, um militante de uma organização clandestina mantinha pontos de encontro com pessoas diferentes no mesmo lugar, em vez de trocar. Não era todo mundo que fazia como o Carlos Eugênio, por exemplo, que tinha uma preocupação e uma disciplina gigantesca com as normas de segurança, né, em relação às normas de segurança. Né? Então, muitas vezes as pessoas iam na mesma rua, em frente ao mesmo restaurante, à mesma farmácia, por assim, né, e assim por diante. E isso facilitava depois, quando alguém era preso, sabia sobre tortura ou porque resolvia mudar de lado, né, como era esse o caso, a pessoa dizia, olha, eu sei que fulano costuma marcar os seus pontos de encontro em tal lugar, e levava os militares até lá, e os militares começavam a fazer vigilância nesses lugares até aquela pessoa aparecer. Quando a pessoa aparecia, ela era presa, né? Isso aconteceu com Sérgio Landulfo Alves, e com mais um outro militante do MR8, Bastos, que era filho de militar também, e que foram presos pelos militares da aeronáutica. Até então se imaginava que essa prisão tivesse sido feita pelo Exército. Não, ela foi feita pela aeronáutica, eles foram assassinados por militares da aeronáutica, da seção de operações do Centro de Informações da Aeronáutica, do CISA, e isso é uma revelação que foi feita, por exemplo, pelo Antônio Pinto, né, de uma forma também fornecendo detalhes, dia da prisão, etc., e batia tudo depois com que eu fui conversar com pessoas como o Salgado, que era um dirigente do MR8, né, um ex-sargento da aeronáutica, que participou, foi um dos comandantes do sequestro do embaixador americano, né, era o principal nome do MR8 no sequestro do embaixador americano, assim como o Jonas, né, da ANN, era pela ANN, né, e o Salgado confirma todos os dados,